Diante da insistência do Centro de Previsão Climática americano sobre a existência de um novo ou um El Niño fortalecido, aí resolvi fazer alguns comentários sobre a origem do El Niño e o que a gente pode esperar da situação atual. No Pacífico Equatorial, temos basicamente 3 regiões, Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul, o Ninho 3, que é essa região em vermelho, e que eu acho que é o que mais interfere no nosso clima, essa região, e o Ninho 4, que é aqui em azul, que é a região mais quente do Pacífico, já próximo da Austrália, da Indonésia. E os americanos, eles não usam nem o 3 e nem o 4, eles pegam um pedaço do 3 e um pedaço do 4 que eles chamam de Ninho 3.4. Então, atenção, todos os comentários que saem, infelizmente, vão para a mídia, é baseado nessa região aqui e não praticamente nesta outra, como disse, aparentemente tem mais impacto sobre a nossa chuva do que o Ninho 3.4. Os ventos sopram da América do Sul, na região equatorial, em direção à Austrália. O vento vai, então, por atrito, levando a água, empilha parte da água aqui, parte da água é transportada pela corrente oceânica Kuroshio, que banha a costa da China e o Japão, e vem se acumular aqui Pacífico Norte. E outra parte fica empilhada aqui, que muitas vezes chega a ficar um desnível de cerca de 50 centímetros, quer dizer, 50 centímetros do oceano mais alto aqui do que na costa da América do Sul. Esse empilhamento de água vai provocando uma compressão nas camadas mais baixas do oceano, nas camadas internas, como se, por exemplo, a gente fosse comprimindo uma mola entre os dedos, e chegando no ponto de máxima compressão, soltasse a mola libera então imediatamente toda a energia que foi acumulada. A mesma coisa acontece com o oceano, vai pressionando as camadas inferiores reagem e expulsam a água quente. Essa água então viaja aí da ordem de 3 meses para chegar aqui até a América do Sul, encontra o continente e sobe. Isso nós chamamos de onda de Kelvin. Aqui nós estamos vendo uma animação, no caso aqui é a superfície, estamos vendo uma animação até 450 metros de profundidade. E eu coloquei aqui como referência a linha de 150 metros de profundidade, porque em geral uma onda de Kelvin está confinada entre a superfície e essa linha aqui. O que a gente observa é que já existem bolsões de água fria e a água quente, aparentemente, ela está se dissipando. Notem, a última do dia 14 de novembro, e a gente vai ver que a região que estava bem mais quente aqui no Pacífico, no Ninho 3, já está se dissipando, enquanto a gente vê bolsões de água fria dominando e a água fria já passando dos 150 metros de profundidade em direção à superfície, o que faz com que a gente conclua que essa onda de Kelvin já está em dissipação. Nesse último mapa, do dia 12 de novembro ao dia 18, a gente vê que a região do Ninho 3 ainda tem alguns pontos, alguns bolsões com em torno de 1,5 até um pouquinho mais. Mas na região do Ninho 3.4 a gente já começa a ver uma diminuição e, na realidade, um acúmulo de água um pouco mais aquecida com relação aos mapas anteriores que no lado oeste do Pacífico. Nota-se também claramente o acúmulo de água quente no Pacífico Norte, e é por aqui essa água não tem por onde sair. Praticamente o Alasca é grudado na Rússia. Tem uma pequena passagem aqui chamada Estreito de Bering, mas que não permite muita água sair por aí. Então, o resultado é que essa água fica acumulada fora da região equatorial. Os ventos sopram de oeste para leste, da Ásia em direção à América do Norte. Eu disse que essa água quente iria causar problemas, principalmente no inverno, porque o vento passa por aqui, as águas estão 3, 4 graus acima da média, o vento se carrega de umidade e vem alimentar as frentes frias aqui nos Estados Unidos. O resultado que nós já vimos. Então, agora, de acordo com os relatórios que vimos, as nevascas que ocorreram no final de outubro, agora,
Em alguns lugares deixou mais de 80 centímetros de neve no chão, temperaturas muito baixas. Na Rússia, 40 graus negativos. Na Europa, na China também, temperaturas negativas e também muita neve nessa região das províncias aqui do Nordeste, Heilongjiang, por exemplo. Então, há quem diga que este foi, em muitas partes dos Estados Unidos, o Halloween, quer dizer, o 31 de outubro, com maior quantidade de neve desses últimos 50 anos, né? Bastante significativo. E essa água aqui, na realidade, ela então produz a umidade necessária para isso. O resultado é que o oceano tem uma inércia, essa água vai continuar aí, os ventos continuam soprando e durante o inverno, que mal está começando na América do Norte, a extensão de neve esse ano de novo vai ser bastante grande, o que deve causar problemas, por exemplo, principalmente nos estados do norte, do Corn Belt, de terem que plantar atrasado, porque a neve vai demorar para derreter, a neve é altamente refletora, reflete 95% da radiação solar que incide sobre ela, ela vai demorar para derreter. Eles têm uma benção, vamos dizer assim, que é congelamento do solo. Quando a água que está no solo se congela, ela aumenta em cerca de 10% o seu volume, e quando descongela, ela deixa o solo fofinho, bem aerado, descompactado. Só que se tiver muita neve derretendo, esse solo então vai ficar encharcado e aí vai prejudicar o desenvolvimento da semente e do sistema radicular da planta, principalmente. Então acho que eles vão ter problema de novo. Vão, principalmente nos estados mais ao norte, plantar fora da janela, que se encerra no dia 31 de maio, e com isso, eventualmente, já ficam sujeitos às geadas, como já aconteceu no final de setembro desse ano, e nevascas como essa que ocorreram agora no final de outubro, prejudicando, então, particularmente, não só o desenvolvimento da planta, como a safra também. No Atlântico, as águas continuam aquecendo, a corrente do Golfo, que é a corrente oceânica, leva calor lá para o ar, mas uma parte desse calor retorna aqui pela costa da África, de tal forma que, na região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, que é chamada zona de convergência intertropical, ela não é fixa, ela segue o Sol com um certo atraso e ela costuma chegar na sua posição mais ao sul, lá de 4 graus sul, em abril. Então, se isso acontecer em abril, maio, os ventos vão estar soprando da África, trazendo muita umidade para o norte e nordeste do país, que pode ficar com excesso de chuva. Na previsão oficial de El Niño, e note que não é só El Niño, é ENOS. El Niño, oscilação sul, quer dizer, há necessidade de se ter a água quente, mas também há necessidade que a atmosfera responda, variando o campo da pressão atmosférica. No caso, quando as águas estão quentes, se a atmosfera responder, há um abaixamento de pressão atmosférica na região de água quente, formação de nuvens e chuva. O ar sai dessa coluna e se dirige para a América do Sul, desce sobre a América do Sul, Brasil, formando um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens e chuva. Porém, se a atmosfera não responder, então as águas quentes não têm impacto algum na distribuição da nossa chuva. A previsão feita agora, liberada agora no dia 10 de novembro, com os dados de outubro, mostra que existe grande probabilidade, 100% de probabilidade, de que as águas fiquem meio grau acima. E como nós já vimos naquele mapa, de fato já estão. Porém, para se ter um El Niño de moderado para forte, as águas precisam estar 1,5 graus, pelo menos acima da média. Lembrar que no El Niño de 2015, 2016, as águas chegaram a ficar 2,6 graus acima da média. Na previsão passada, eles tinham aí uns modestos 83%. E agora, esse ano, essa nova previsão,
estão mais audaciosos e colocaram 94% de probabilidade que se tenha um El Niño forte, né? Começando agora de moderado para forte, começando agora em novembro. Eu duvido disso, note que vai decrescendo, e 56% de probabilidade não quer dizer absolutamente nada em janeiro, fevereiro e março, centrado em fevereiro, não quer dizer absolutamente nada. Se você tem uma moeda, a moeda tem duas faces. A chance da cara, por exemplo, é 50%. Então, eu jogo a moeda e digo, se der cara, temos um super El Niño em janeiro, fevereiro e março. Se der coroa, não tem. Quer dizer, então, essa probabilidade não dá uma certeza de que vai ocorrer conforme a mídia está falando. Mesmo porque vocês veem que a previsão de ENOS, agora com os dados de outubro, na realidade é, não sei, questionável, né? Você pega os dados observados de agosto, setembro, outubro, está aqui, os dados de outubro estão aqui, e usam, nesse caso, usaram 17 modelos dinâmicos. Esses modelos dinâmicos são códigos de computador que resolvem as equações do movimento da atmosfera e do oceano. 17 modelos dinâmicos estão aqui listados e 9 modelos estatísticos. Estatística a gente sabe, né? O que é estatística. Se estatística fosse boa, a gente ganhava toda semana na Mega Sena, né? Então, note que cada modelo dá um resultado diferente. Esse aqui diz que vai dar 2,5 graus acima, porém esse outro aqui embaixo, né, no LDEO, diz que as águas vão ficar 0,5 grau abaixo, de tal forma que os modelos, eles absolutamente não se relacionam entre si. Aí o que o CPC, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, faz, reúne os especialistas, discutem o assunto e chegam num acordo, né, num consenso, como se fosse aí uma Câmara de Deputados federais para chegar num consenso para sair alguma coisa. E esse consenso é essa curva azul que está aqui. E vocês notam que agora, nesse mês, eles estão colocando ela um pouco mais para cima, né? No final do ano, com esses modelos que já não conseguem reproduzir o clima global, não conseguem acertar na chuva, previsão de chuva. Então, essa previsão não é nada confiável. Eu diria que, sim, o Pacífico permanece ligeiramente quente. Parte da água quente está sendo bombeada lá para cima do norte do Pacífico, como vocês viram. E nós vamos ter, então, águas ligeiramente mais quentes, 1 grau, 1,5 graus no começo desse ano. Porém, não vamos ter oscilação sul funcionando, quer dizer, e se não houver impacto no campo de pressão, então não há impacto na distribuição da nossa chuva. Eu creio que não vamos ter impacto nas nossas chuvas devido a essas águas quentes, e sim vamos ter a predominância dos sistemas frontais das frentes frias, como vamos discutir um pouco mais para frente. E, de fato, quando se faz a correlação estatística entre as temperaturas do Ninho 3.4 e a chuva na América do Sul, a gente percebe que, estatisticamente, a região que mais responde é o sudoeste do Rio Grande do Sul, que na realidade não está sendo a região mais afetada, o nordeste da Argentina e o Uruguai, parte do Paraguai também. E a gente percebe que o centro-oeste não apresenta nenhum coeficiente alto, quer dizer, na correlação estatística, o coeficiente máximo seria 1, aqui aparece 0,6, 0,7, de tal forma que, se temos água quente, o coeficiente é positivo, teríamos excesso de chuva nessa região, porém, déficit de chuva no norte da América do Sul. Com Laninha acontece o contrário. Mas se você fizer a análise desses últimos 70 anos, você percebe que nem sempre a atmosfera se acopla ao oceano. Nesse caso, em 64%, sim, mas em 36% do caso, a atmosfera
ou seja, a OS, Oscilação Sul, não sentiu o efeito da água quente, portanto não interferiu na chuva.